Santarém. Bom dia, notícias às 7 na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. António José Seguro começa hoje a primeira presidência aberta. A iniciativa é dedicada a acompanhar a recuperação das zonas afetadas pelas tempestades. O Presidente da República vai estar no terreno com membros do Governo. Vai durar 5 dias. Começa hoje nos distritos de Castelo Branco e Santarém. O objetivo é testemunhar o impacto das tempestades, ouvir as populações afetadas e avaliar a recuperação. É o que avança a agência Lusa, uma fonte oficial da Presidência da República. A mesma fonte adianta que António José Seguro vai ter a companhia de membros do Governo, mas ainda não se sabe quais. Narindo Soares, e por onde vai passar ao certo a presidência aberta de António José Seguro? A iniciativa começa às 11 da manhã na Sertã, distrito de Castelo Branco. Foi o local escolhido para o primeiro dia da visita do Presidente da República à região centro. Cumpre assim uma promessa feita na noite em que foi eleito Presidente da República, a 8 de fevereiro. A primeira presidência aberta que farei é precisamente na zona centro, estando durante o tempo que for necessário nas zonas e nos territórios que foram devastados por esta tempestade. António José Seguro segue depois para Oleiros, Proença Nova e Vila de Rei. Ao fim da tarde, o Presidente da República tem agenda em Tomar, no distrito de Santarém. Vai estar na Casa dos Tetos, espaço que acolhe a Presidência da República durante esta semana e onde Seguro vai ser recebido pelo Presidente da Câmara. No mesmo local está também prevista uma reunião com o setor das telecomunicações, um setor muito afetado durante as tempestades. E, Nadine, os 2 últimos pontos do programa de hoje são dedicados às forças de segurança. Sim, o Presidente da República vai visitar uma esquadra da PSP e um posto da GNR em Tomar. Estão previstas reuniões com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e ainda com a Associação Nacional de Freguesias. E isto é só no primeiro dia. Para o resto da semana, Nadine, o que é que está previsto? António José Seguro continua este périplo amanhã. Vai estar novamente no distrito de Santarém, com visitas a Orém, Ferreira do Zezer e Mação. Na quarta-feira segue para Coimbra, um dos distritos mais afetados pelas tempestades de fevereiro. Esta presidência aberta termina no distrito de Leiria, onde António José Seguro vai estar quinta e sexta-feira. Como dissemos, o chefe de Estado vai estar acompanhado no terreno por vários membros do Governo. Narindo Soares, com a agenda de António José Seguro para esta semana, uma presidência aberta que serve para acompanhar a recuperação das zonas afetadas pelas tempestades, uma iniciativa que começa hoje em Castelo Branco e Santarém. E este vai ser o tema do Explicador, com debate entre Patrícia Almeida, do Chega, e Paulo Lopes Silva, do PS, para ouvir, como sempre, depois do Jornal das 9. O presidente da estrutura da missão Recuperar Portugal garante que o PRR vai ser executado a 100% sem qualquer perda de dinheiro, isto apesar de toda a instabilidade global causada pelas várias guerras em curso. É uma garantia deixada por Fernando Alfaiate numa entrevista à agência Lusa. O presidente da estrutura acredita que vai ser possível uma execução completa do plano de recuperação e resiliência e faz agora um ponto de situação. Estou seguro que vamos executar a 100% o plano e eu explico-lhe porquê. Os 61% refletem aquilo que são os marcos e metas que estão, portanto, atribuídos até ao 8º pedido de pagamento e esses já foram certificados e o respectivo valor reembolsado ou desembolsado da Comissão Europeia para o Estado-membro. O 9º pedido de pagamento e o 10º são pedidos de pagamento que têm um número elevado de marcos e metas. Daí, quando fizermos essas 2 apresentações destes indicadores, alcançamos o 100%. Fernando Alfaiate defende ainda que, idealmente, o PRR não vai ter mais revisões, mas assegura que está atento a possíveis impactos como a guerra no Médio Oriente. Idealmente, para nós, essa seria a última e, pelos dados que tenho, não precisaria de outra. Mas, como digo, o mundo mexe todos os dias e as circunstâncias imprevisíveis são muitas, não posso garantir isso. Se bem que estamos a chegar ao final de linha, não é? E chega o dia em que temos que apresentar os marcos e as metas concluídos e, portanto, se calhar também já não haverá tempo para haver consequências sobre aquilo que já está encomendado, que já está no terreno, que já está a ser construído, que já está a ser finalizado.
São declarações de Fernando Alfaiate à agência Lusa. Portugal apresentou na semana passada a Bruxelas uma revisão do PRR com a realocação de mais de 500 milhões de euros. O presidente da estrutura da missão Recuperar Portugal diz que o país está na linha da frente da execução, já com 8 pedidos de pagamento. A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias reúne-se hoje com o Ministro das Infraestruturas. A Antram avisa que, se não houver mais apoios para fazer face ao aumento dos combustíveis, pode avançar com uma vaga de protestos. A reunião desta manhã é descrita como decisiva pelo porta-voz da Antram, em declarações ao Jornal de Negócios. Se não forem tomadas novas medidas, as transportadoras de mercadorias admitem avançar com ações de protesto que podem passar por marchas lentas ou mesmo pela paragem de atividade. Para mitigar o aumento do preço dos combustíveis, o Governo garante neste momento um desconto de 10 cêntimos no gasóleo profissional. Na semana passada, a propósito dos 2 anos de Luís Montenegro à frente do Governo, foi também anunciado um pacote de 150 milhões de euros em apoios excepcionais para vários setores, incluindo o transporte de mercadorias. A Antram considera estas medidas insuficientes. A associação, que representa cerca de 2.000 empresas, tem pedido medidas de emergência como apoios à tesouraria através de linhas de financiamento. No Médio Oriente, nova ameaça de Donald Trump ao Irão. O presidente dos Estados Unidos diz que, se não houver acordo, vai enviar tropas terrestres para a região. Donald Trump falou ontem por diversas vezes para deixar avisos a Teherão, pediu para abrir o Estreito de Hormuz e ameaçou destruir o país caso não o faça. Ameaçou também atacar pontes e infraestruturas elétricas e até já disse que um acordo estava para breve. Entretanto, em novas declarações, voltou a admitir colocar militares no terreno. Carlos Pedro, em que ponto ficamos? Por agora, tudo igual. O Irão vai resistindo às ameaças norte-americanas, sobretudo no que diz respeito ao Estreito de Hormuz. Ontem, a Guarda Revolucionária Iraniana deixou uma garantia quanto a esse ponto importante de passagem para vários navios petroleiros. Diz que o Estreito de Hormuz não voltará a ser o que era, em particular para os Estados Unidos e para Israel. A Guarda Revolucionária do Irão garante também que está na fase final dos preparativos operacionais para o que diz ser uma nova ordem para o Golfo. Isto dias depois de ter sido aprovada no Parlamento iraniano a imposição de portagens no Estreito. O Bahrein pediu, entretanto, às Nações Unidas para que aprove uma resolução autorizando o uso da força para obrigar à reabertura do Estreito, diz ainda o Wall Street Journal. E, Carlos, quanto às ameaças de Donald Trump, Teherão promete responder a qualquer ataque. E a resposta que deverá acontecer sempre na mesma moeda, ou seja, com ataques. A garantia é deixada pelo porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, citado pela ABC News. O responsável iraniano diz ainda que, se Teherão atacar, os alvos serão infraestruturas que pertençam aos Estados Unidos ou que estejam relacionadas de alguma forma com o país. No fundo, aponta para países que participaram nas agressões norte-americanas contra o Irão. Trump tem acumulado ultimatos ao Irão desde 21 de março. O mais recente vem com um prazo incluído até ao final do dia de amanhã. Se não houver acordo, haverá ataques. Não descarta também o envio de tropas militares para o terreno no Irão, se necessário, e avisa pessoas inteligentes chegariam a um acordo. Carlos Pedro, aqui com as palavras de Donald Trump, que insiste nos ultimatos a Teherão, numa altura em que passaram já 37 dias desde o início dos primeiros ataques ao Irão. E são temas que vão estar em análise daqui a pouco no Gabinete de Guerra, hoje com o especialista em relações internacionais Miguel Baumgartner. Depois de uma Páscoa com sol e temperaturas de verão, a chuva regressa hoje. As temperaturas também vão descer. A chuva deve manter-se toda a semana. São os efeitos de uma depressão que vai afetar o território continental e a Ilha da Madeira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê chuva, vento e uma descida das temperaturas. É o que explica a meteorologista Patrícia Marques. A temperatura máxima começa a descer já amanhã, terá uma descida mais acentuada na região sul, mas depois terá uma descida acentuada em todo o território. A temperatura máxima pode descer até 11 graus, principalmente na região norte e centro, e essa descida será mais notória na terça-feira. A temperatura mínima também desce na terça e depois na quarta, e será o que será mais significativo esta semana, para além da precipitação. São as previsões do IPMA, resumidas pela meteorologista Patrícia Marques. Depois de vários dias de sol, eis que a chuva está de regresso. São agora 7h09. Carla, que outras notícias estão em destaque a esta hora?
A Ministra do Trabalho reúne-se hoje com a UGT e as confederações empresariais sobre as alterações à lei laboral. Ainda há alterações a impedir um eventual consenso, como as restrições ao outsourcing, o regresso do banco de horas individual ou a duração do prazo dos contratos. A reunião de hoje acontece numa semana em que a UGT reúne o Secretariado Nacional. Entretanto, a CGTP vai fazer hoje uma conferência de imprensa junto ao Ministério do Trabalho. A Central Sindical volta a queixar-se de ter sido excluída das negociações. A PSP e a GNR terminam hoje as operações dedicadas à Páscoa. Até ontem havia registro de 18 mortos em mais de 2.000 acidentes rodoviários. Os números podem ser piores do que no ano passado. O Ministro da Administração Interna fez ontem um apelo para que todos os portugueses conduzam em segurança. O Benfica joga hoje no terreno do Casa Pia, no fecho da jornada 28. Os encarnados vão tentar aproveitar o empate do Futebol Clube do Porto com o Famalicão este fim de semana. O jogo está marcado para as 8h45 da noite. Vai ter relato e comentários aqui na Rádio Observador. A tripulação da Artemis 2 continua a viagem até à Lua e parece que vão poder ver um eclipse solar ao sobrevoar a face oculta da Lua. Sorte! Eu também gostava. Está previsto para hoje, não é? Hoje, a NASA explica que, da perspectiva da cápsula Orion, onde estão os 4 astronautas, o Sol vai ficar completamente oculto e, por isso, os astronautas vão poder ver a Lua praticamente escura durante cerca de 1 hora, algo que ninguém pode ver aqui a partir da Terra. A NASA, estava a ler, diz que vai ser um momento poético, não é? Tanto para a tripulação como para a humanidade. Para a humanidade. E agora, quando falamos de humanidade, falamos da Netflix, que vai transmitir tudo em direto. A transmissão começa hoje a partir das 6 da tarde, hora de Lisboa, e vai ser possível acompanhar o sobrevoo da face oculta da Lua. Agora faltava aqui os Pink Floyd. Não achas, Bruno? E se não tiver Netflix, também vai ser transmitido no canal do YouTube da NASA. Pronto, então portanto, há sempre foram. E já agora, já que falamos disto, vamos ter Ricardo Conde, não é? Presidente da Agência Espacial Portuguesa, mais à frente na Comissão de Inquérito. Na Comissão de Inquérito também vamos saber mais coisas sobre a Lua e não só.